me mudei aqui de lugar para ver se a gente consegue fazer essa live. Vamos ver. Aqui não dá, é muito grande. Flavinho, me mudei aqui. Vamos ver, gente. Que loucura é essa? O que está acontecendo? Eu me mudei de ambiente aqui, vim para outro lugar para ver se a gente consegue, né? Porque, enfim. Ai, meu Deus, vamos ver. Vamos ver se aqui nesse ambiente que eu tô a gente consegue fazer. Gente, peço mil desculpas, né? Mas, enfim. Vamos ver se agora vai. Não, vai sim, pessoal. As pessoas vão chegando. Eu fui falando, né? Mas aí eu volto a fala, né? Tá. Eu, Desculpa, gente, nada. eu fico assim, eu sei que a culpa não é de nenhum de nós, mas a gente morre de vergonha, né? Porque, assim, e é uma ansiedade para ter essa conversa, assim, né? Mas vamos lá, vamos Então, tentar. então Deixa eu vamos lá. fechar aqui para ver se. Ui, gente, olha só, essa é a live raiz, live realidade, né? Vamos lá. Vamos lá. Enfim, Cê- então eu tinha te perguntado, né, para você, tinha te pedido para você falar um pouquinho sobre a tua Religiosidade. a tua religiosidade. Você estava falando lá de Belford Belfort. Roxo, enfim. Vamos Tá. retomar daí. Então vamos lá. Então, essas questões das questões religiosas que a gente está falando e está pensando, então assim, é uma criação dentro da Igreja Católica, passei por todos os trâmites, estudei em colégio católico, né? E quando eu cheguei, eu vou voltar aqui esse pedacinho, quando eu cheguei em Belford Roxo, a gente conheceu a mãe Isabel Doiá, que é a presidente do Afoxé Raízes Africanas, que é uma casa de umbanda que fica em Belford Roxo. Então a gente começou a conhecê-la pelas questões de religiosidade, as questões Uhum. das atividades, de como é que é o processo, como é que ela chegou até ali. Acabou que ela foi nossa aluna e ela depois veio a me convidar para fazer parte do Afoxé. Eu desfilo no Afoxé no Carnaval, aqui em Uhum. Copacabana e no centro da cidade. E hoje eu sou o diretor de produção, né, do Afoxé. Então, a gente há pouco tempo fez alguns vídeos falando sobre o processo de culinária. A gente agora fez uma live super bacana sobre as mulheres dentro do mês de março. E o que acontece é que quando eu sou devoto de São Jorge, de Nossa Senhora das Graças, frequento a Afoxé, eu tenho essa questão que é uma questão muito brasileira, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que não somente no meu ponto de vista, mas a gente entender que esses lugares nos fazem bem e esses lugares me trazem amor e trazem paz. Né? Quando eu falo de Uhum. São Jorge, é que o Beto Neves, que é o dono da Complexo B, com quem eu trabalhei, com quem eu Uhum. colaborei durante muitos anos, é muito meu amigo, amigo da nossa família toda. A gente fez vários, né, eu apoiei, contribuí com vários desfiles dele aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. O símbolo da Complexo B é um São Jorge, É né, lindo, que é lindo, né? Então, e aí eu fui entender e fui ler mais sobre São Jorge, né? Então, algumas vezes que eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, então, e aqui mesmo no Brasil, eu sempre
no dia de São Jorge eu vejo qual é a igreja, onde eu vou para poder rezar, para poder agradecer, e agradeço sempre na minha casa. Ao mesmo tempo, a questão de Nossa Senhora das Graças foi quando eu comecei a namorar a Débora e a gente foi para Paris de férias, né? A gente trabalhava, como um bom brasileiro, a gente se apertou, juntou dinheiro e foi junto. E chegando em Paris, a gente ficou na casa do padrinho do Joaquim, que é o Aldo, né? Que casou-se com um francês e mora em Paris. Aldo é uma pessoa muito querida, com quem eu estudei muitos anos, é meu amigo. A gente morou junto no Senai durante todo o tempo do curso, né? E a gente foi na igreja de Nossa Senhora das Graças para conhecer, que fica lindo, né? E ela é linda lá em Paris. E aí, a partir disso, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir a Paris a trabalho ou a passeio, eu nunca deixo de ir lá, eu sempre vou lá para agradecer, porque é um lugar de muita energia, né? Como também quando eu vou aqui na igreja de São Jorge, aqui no centro do Rio, ou da de Quintino, são lugares que me restabelecem energicamente, né? Da mesma maneira que quando eu vou a um culto em uma igreja protestante, né? Ou meu irmão é pastor, né? E ele está proferindo culto, ou quando amigos meus também que fazem uma prece, a madrinha do Joaquim, ela também hoje vem desenvolvendo as características do lado dela indiano, no sentido da religião também, né? Então ela já foi para a Índia, ela foi estudar. Então, quer dizer, a gente passa, né, como a Mônica que está aqui, que é amiga nossa, também foi à Índia, como você também foi. Então eu não tenho uma barreira com isso. Eu tenho, assim, estar nesses lugares e poder estar nesses lugares e ser grato nesses lugares, né? Eu me lembro quando, por 2 vezes que eu já viajei a trabalho, quando eu fui ao Japão, então, para estudar e trabalhar, eu fui para... que a gente ia nos templos budistas, né? Você entender, então é fundamental a gente ler a cultura local, para a gente respeitá-lo, a cultura local. Você entender qual é o processo da cultura, enquanto cor, enquanto raça, enquanto sincretismo, enquanto posição de mão, de cabeça, de pé, do corpo, né? Porque você está ali uma referência, né? Claro. Então eu me lembro que eu fiquei extremamente emocionado em alguns, quando eu fui no Japão, eu fui em Kyoto, né? Então Kyoto, maravilhoso. Então eu fiz todo o percurso de Kyoto, né? Então é muito confortante eu lembrar isso na minha memória, porque eu fui para estudar moda, eu fui para fazer uma atividade de moda, mas eu não deixo, Ireninha, de entender as questões religiosas, ver quais são os museus, ver quais são as características de rua, e nos bares e nas boates, porque você tem que entender, porque você tem que vivenciar. Claro. Se você não vivencia, você não consegue, você fica dentro de uma caixinha, né? Claro. Em Kyoto foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, o que aquilo ali me traz, como tanto, Flávio, espiritualmente, mas como é que aquele ambiente, para a gente entender aquilo enquanto uma pessoa que trabalha com moda, uma pessoa que trabalha com comportamento, uma pessoa que... Porque a gente faz um produto que hoje eu estudo muito, né? Eu estudei isso no mestrado, no doutorado, agora eu estou fazendo pós-doutorado com a professora Ana Raquel na UF do Rio de Janeiro, aqui no Rio, dentro da área de administração. A gente fala sobre questões que são o porquê do porquê, o que está no entremeio dessa questão. E eu estou aprendendo muito com eles. Eu acho que a aprendizagem ela é constante, né? Então, como a gente já conversou, antes da gente cair já 3 vezes, gente, quem está chegando, a gente já caiu 3 vezes aqui.
Então, a questão dessa separação, né? Que eu não separo, eu vou trazendo e vou compreendendo e como é que eu trago isso, sem ser uma pessoa de imposição, mas é um perfil meu sempre de um conciliamento e entendimento, né? De sugestivo, de acreditar nas coisas. E também me lembro muito, minha comadre também está entrando aqui, a Cris, que também é budista, né? Então, e aí, quando eu fui para a China e fiquei também uma temporada na China, eu me lembro que em Xangai a gente foi ver o Buda de Jade, que é o Buda Verde. Então eu me lembro que e aí eu falava, e eu já tinha estudado, porque imagina, eu já tinha estudado antes de ir, porque eu queria, onde é que eu vou, eu tenho que entender como é que eu vou chegar lá. E aí quando chegando em Xangai, eu perguntava, eu quero ir aqui, e as pessoas não falavam, porque ele não é um ponto turístico, né? Assim, as pessoas não chamam atenção para ele, só as pessoas locais, né? E aí o que aconteceu? Eu fui ver lá, e assim, um lugar impressionante, um lugar lindo, então assim, uma emoção de você chegar lá. Primeiro para conseguir chegar, né? Porque, imagina, eu não falo nada de chinês, nada, né? Então, assim, inglês a gente fala, espanhol a gente fala, francês eu não falo nada, mas eu entendo, italiano a gente não fala, mas a gente entende, fala muito pouco. Mas é uma língua, tanto na China quanto no Japão, que eu não entendia nada mesmo, né? Então, e eu me lembro chegando lá nesse templo, que é como se fosse um quadrado, né? E aí eu me lembro que embaixo, toda a parede de dentro, ele é forrado de Budas, todos verticais, no centro também. Então a gente tem um corredor que você passa fazendo uma reverência para os de dentro e para os de fora. E esse, o Buda Verde, você tem que ir para o segundo andar, que não é no primeiro andar. Então, assim, são experiências que são únicas, porque assim, eu não sei quando. Eu nunca sabia se eu ia voltar ou se eu não ia voltar. Então, assim, não, eu tenho que fazer tudo agora, porque eu não sei se eu só volto aqui. Claro. Então, essa coisa de você ter como você perguntou, a questão da religiosidade, como é que eu trago isso para mim, como é que eu levo isso para o meu dia a dia, como é que eu converso entre a Igreja Católica, quando eu falo sobre as questões da Umbanda, do Candomblé, mas eu falo muito mais da questão da Umbanda, com a questão de todas as igrejas pentecostais. Então, assim, para mim é aquele momento de concentração. É um momento de que que por mais que a gente tenha essa coisa corrida, porque mesmo a gente estando online, a gente tem um dia atarefado. Muito. Né? Muito. E entender que isso faz parte da nossa sociedade. Então, quando a gente vai... Por isso que eu sempre converso muito com o Joaquim, e eu me lembro muito papai, né, como seu pai, também militares, e eu me lembro de papai sempre estudar tanto português, matemática, geografia, história. Eu me lembro sempre de papai sentar comigo com um mapa geográfico, né, com atlas, ou com atlas tridimensional, e aí ele... Não, a gente vai estudar matemática, então vamos ver o que é da matemática, a gente vai entender aqui de graus, a gente vai entender de localizações. Então, eu gosto muito de trazer para o meu dia a dia e para a sala de aula, assim, são questões que assim, eu vou dar aula de moda, mas aí eu vou falar uma aula específica, né, ou de desenho, ou de ilustração, ou de estamparia, ou de desenvolvimento de produto, ou de gerenciamento, né?
Até Uhum. mesmo porque eu fiz uma formação transversal, eu não fiz ela linear, eu passei por outras matérias e outros Uhum. conteúdos, né? O que acontece? Eu levo e falo assim, então a gente vai falar sobre desenho, então tá bom. Então se a gente vai falar sobre desenho, como é que a gente vai pensar isso na história? Como é que a gente vai pensar isso na atualidade? Como é que você na sua família? Como é que é você? Como é que isso te aconteceu? Porque é muito natural quando a gente tem uma educação obtusa, que Uhum. as pessoas chegam aos 7, 8, 6 anos. Graças a Deus eu tive pais maravilhosos, né? E eu sou muito grato, né? Porque poderia ter seguido a carreira do papai. E ele mesmo disse, não, não siga, porque mesmo que você tenha competência, eu acredito que não é o seu perfil, eu segui Uhum. a carreira da mãe, que é costureira. Então eu sou muito grato à minha mãe por ter aprendido as primeiras noções de costura, Uhum. né, de molde, foi com a mamãe Mãe, mesmo, né? diga-se de passagem, multitalento também, né? Aqui vou jogar um confete porque ela merece, né? Todas as homenagens. De uma mãe, eu realmente, uma mãe incrível, né, no É. sentido de que também aprendeu muito com a vida, né? Uhum. Porque muitos filhos e ela tinha que, como sua mãe também, Tirene, assim, entender como é que era aquelas questões e levar a vida, né? E ter a vida como um prazer e não como um fardo, porque Uhum. é fundamental que a gente tenha a vida como prazer, né? Que a vida não pode ser um fardo, a vida tem que ser prazerosa. Então, quando a gente faz essa. A minha irmã entrou aqui, Vanessa entrou, Tô Lu, vendo, Vanessinha. Boa tarde, Vanessinha querida. entrou o Theo, que é um amigo e designer de Goiânia, também maravilhoso. Entrou Luísa, minha amicíssima. Entrou João Dalla. E tem um monte de gente aqui. Tem gente avisando que caiu e não está conseguindo voltar. Mas a gente está por aqui, depois a gente vê a gravação. É. Então, Ireninha, tem essas coisas, né? De que a gente Uhum. não é estanque, a gente faz o pertencimento dessa sociedade, né? Claro, claro. Então, quando a gente vai num lugar, esses que eu dei como exemplo, você primeiro tem que ter o respeito pela localidade, você tem que ter o respeito por aqueles que são mais velhos. Uhum. Então, educação e respeito e ciência sempre terá o seu lugar. Sim. Sempre, em qualquer lugar. Uhum. Então, se você tem educação, você melhora a sociedade, porque você melhora, não, muitas das vezes você quer uma melhor imediatista, não é uma melhor imediatista. Um Você tem que processo. ter, é um processo. Você desenvolve a educação agora, desde a base, você, Mônica, que está aqui, Mônica Alves, que é professora de matemática maravilhosa, se você desenvolve a educação agora, você vai colher frutos daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Por quê? Você tem que melhorar a capacidade de educação da população. Claro. Então, quando a gente está falando sobre a questão da educação, a gente vai perpassar para a questão da ciência. Se Uhum. a gente fala da questão da educação, você tem o desenvolvimento da ciência. Quando a gente tem o desenvolvimento da ciência, a gente tem o desenvolvimento de uma melhora da sociedade. Claro. E se você tem o respeito pelos aqueles que são os mais velhos, o respeito por aqueles que têm um conhecimento que é maior do que o seu, saber escutar, saber se posicionar, isso se chama respeito. Uhum. Então, às vezes a gente tem que ser duro, sim. Às vezes a gente tem que ser ríspido, sim. Mas você pode ser duro com amor. Você Uhum. pode ser ríspido com carinho.
Uhum. sem nunca ser grosseiro. Claro. Minha vida é um mar de rosas? Não. Eu, como empreendedor brasileiro, que já fui e faço algumas questões no dia de hoje também de empreendedorismo, eu já fali, eu já Uhum. quebrei, eu já fiquei devendo dinheiro a banco, eu já tive que juntar dinheiro para pagar dívida. Uhum. Isso é vergonha? Não é vergonha. Isso é porque eu tentei. Claro. Porque se eu não tivesse tentado, eu não tinha conseguido ou não conseguido. Aí fiquei sempre com aquela em ponto de interrogação se eu teria a capacidade ou não teria a capacidade de ter feito. Como Uhum. também já fui muito bem sucedido e com desenvolvimento, né? Com desenvolvimento de projetos para mim mesmo e para sócios meus, que hoje não são mais sócios, mas são Uhum. amigos meus, Uhum. que estão muito bem, Sim. graças a Deus, Uhum. porque passou, o tempo passou e a gente toca a vida, respira fundo e vai em frente, porque senão a gente cai no ostracismo, ou você vai ficar vivendo de um passado, ou você vai ficar numa Uhum. melancolia. Uhum. Então, são coisas que a gente sabe que existem, a gente sabe que elas são presentes, mas a gente tem que lutar que elas não se estabeleçam. A gente tem que romper essas barreiras e construir isso tudo. Uhum. Então, Ireninha, eu penso muito nessa questão que você perguntou sobre a religiosidade, sobre todos Uhum. esses vieses que eu te falei aqui agora. Claro, claro. Né? De você sempre é, promover isso, né? Uhum. É quando você incentiva as pessoas. Né? Você Sim. tem que incentivar as pessoas. Porque se a gente não, se a gente que eu digo nós, Sim, como sociedade, né? como sociedade, nós temos que ter o Uhum. compromisso é, é, de doar, o compromisso de se comunicar com as pessoas, de que elas podem vencer. Uhum. Porque você tem uma sociedade externa a isso que eu estou falando, que querem que essas pessoas sempre estejam neste lugar. E a gente tem Uhum. que romper com essa barreira. E eu Sim, não. E importantíssimo. assim, o nosso bate-papo ele acaba permeando por questões que são questões políticas e sociais. Sim, sim, sim. Né? Eu me lembro, e eu sou muito grato ao professor Vitor Amado, que está aqui, meu amicíssimo. O Rian também está aqui, que a gente fez um filme agora com o Beto maravilhoso. Eu não sei quando vai estrear, mas é maravilhoso. Então, quando a gente fala sobre essa sociedade, eu sou muito grato ao professor Alberto Cipiniuc, que foi meu orientador de mestrado aqui no Rio de Janeiro, na PUC, Uhum. e que me cobrava e me botava para estudar, mas tem que mesmo que cobrar e botar para estudar. Por mais questões que eu não entendesse ou eu tivesse que romper e vencer barreiras, eu aprendi muito, porque você está inserido dentro dessa sociedade que aí você passa a estudar filosofia, o Guido que está Uhum. aqui, que é filósofo, você estuda sociologia. Né? Hoje a gente tem um grupo de estudos que se chama Reg Design, que é composto por amigos, né? Que a Uhum. gente tem discussões. E eu acho que é importante, da mesma maneira que eu tenho no Instituto, que com vários amigos que também estão aqui, um grupo de estudo que vai falar sobre gerenciamento de moda. Porque no Instituto eu faço parte de dois, né? A Nena está Uhum. aqui agora. Um a gente fala sobre religião, localidade, cultura. O outro eu falo sobre Uhum. negócios na Baixada, né? Uhum. Então, isso faz... E aí tem o fã-clube de Manaus está aqui, de São Paulo, meus amores, amados, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu preservo Uhum. muito, Ireninha. É, criar amigos, ter amigos, quando voltar nos lugares, estar com esses amigos,
Uhum. e meu dilema de ser feliz, entendeu? Eu vim Claro, nesse mundo para ver ser feliz, entendeu? Eu não vim claro. para... Eu não vim... Tem problema? Tem, mas eu vim para ser feliz. E É, a aí, gente não vem para pagar boleto, a gente vem para viver, desfrutar, ser feliz, isso. né? Eles chegam, às Sim, vezes, eles chegam, a gente tem que pagar, às sim, vezes a a gente gente não tem que tem... pagar. E às vezes Mas a não gente é nem só tem tudo isso, para né? pagar, mas não é só isso, né? Mas É, não é só isso. Pronto, meu amor, estou à sua disposição. Para que tudo que você é, quiser e para quem quiser perguntar tá, também. querido, olha só. Eu queria te fazer algumas perguntas Tá assim. bom? O tema, né, que a gente pensou que seria assim o fio da meada dessa live é sustentabilidade e inclusão social, tá? Tá. Eu acho que de inclusão social você já passou um pouco, porque eu sinto, te observando assim de longe, que essa tua ida para o campus da Baixada é uma percepção minha, mas eu acho que te transformou bastante também, né? É, Esse contato, né, com uma realidade que é diferente da nossa, né? Que somos pessoas da classe média, nananã, aquela história toda. E eu sinto que você teve um crescimento ainda maior, né, na tua profissão, enfim, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, dessa tua experiência. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua coisa com a economia criativa, que é um tema assim que tem muito a ver aqui com o que a gente divulga no jornal. Sustentabilidade é muita coisa, né? E também, se a gente tiver um tempinho, eu queria que você falasse do teu estudo, da antropometria que você fez, né? Eu sei que foi tá. uma coisa que repercutiu pra caramba e tal. Eu estava até no outro ambiente que eu estava, que é o meu ambiente de fazer lives, eu estava com o teu livro na mão, aquele teu livro Modelagem, que eu queria mostrar para as pessoas. Mas assim, eu fiquei nervosa, saí correndo, estou longe da onde eu estava, entendeu? Mas enfim, aí você vê o que que você consegue me responder dessas 1000 perguntas que eu te fiz. Então vamos lá. Tá, É, vou falar sobre a economia criativa, vou falar tá. sobre a ida para Belfort Roxo Uhum, e vou falar sobre as questões de antropometria, e você vai me alertando aqui. tá bom. E ir para Belfort Roxo foi o seguinte, eu trabalhei durante 15 anos no sistema Senai, no Senai C-Ticket e no sistema Senac 5 anos, né? Uhum, Em 5 anos eu trabalhei nos dois e 15 anos no total eu trabalhei só no Senai. E aí eu trabalhei tanto aqui no Rio de Janeiro como em todo o Brasil, com vários projetos e comecei em sala de aula, passei a ser convidado, fui ser coordenador, de coordenador eu passei a ser gerente e aí fazia gestão de projetos, mas nunca deixei de dar aula. Isso uhum. é fundamental para mim, tá? Por mais que a gente tem que achar um tempo, eu dava um jeito para a gente poder estar ali. E aí eu conheci o Júnior, que vem a ser vizinho da Vanessa, que é minha irmã, em Manaus, Uhum. e ele é o representante na região norte, né? Manaus, Amazonas e Pará, junto com a família, de uma marca de joia folheada de São Sim. Paulo, de Uhum. renome nacional, Uhum. e ele me convidou para montar uma marca que ele sempre sonhou em Manaus. Sim. Então eu fui para lá numa condição de eu pedi demissão, então Uhum. eu não fui demitido do sistema Senai, eu pedi demissão, até hoje Uhum.
eu sou um colaborador do Sistema Senai, eu Uhum, faço palestra, eles me convidam, dou aula magma, e assim a gente leva a vida. uhum. Então eu fui para Manaus, era participante do negócio, e ele é meu amigo até hoje. Esporadicamente eu vou a Manaus para ver como é que estão as lojas, e Uhum. eu tirei a loja de uma ideia, de uma cabeça, e construí junto com ele, com a equipe toda. Eu não faço nada sozinho, volto a dizer, é, é, esta marca. Então, essa marca está estabelecida. Eu fiz um planejamento de pequeno, médio e longo prazo, Uhum. mesmo com uma formação em moda, estilo, eu tenho uma formação em administração e marketing, que me possibilitou a vislumbrar como é que era o processo de desenvolvimento, concentração, distribuição e De retorno disso. Tanto, posicionar a marca, essa é, coisa toda, né? é, Uhum. Então, fico muito feliz que ela está funcionando, tanto a parte de tecnologia, quanto a parte de comunicação, quanto a parte de produto. E, esporadicamente, eles me ligam para, estão com uma dúvida, precisam de uma ajuda, mas eu vou normalmente, agora com a pandemia, não tenho ido, mas normalmente de 6 em 6 meses eu vou lá para ver Uhum. como é que estão as coisas. Vou como convidado. Hoje eu sou um professor federal, eu não tenho vínculo empregatício com ninguém, a não ser com a sala de aula. Instituição. Então eu Uhum. só com a instituição, então eu vou porque eu quero ir, ninguém me Uhum. obriga a ir, eu só quero, Uhum. porque para mim é importante, para eu poder dar uma aula melhor. Eu acho que Claro. é importante também. Então, quando eu tive a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro, com Manaus já funcionando, e eu tive a oportunidade de entrar no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Belfor Roxo, que Uhum. é na Baixada Fluminense, e ele é de economia criativa. Então, dentro da economia criativa, a gente vai ver todos os pilares que perpassam pela economia criativa. Então, a gente ainda é um campus em implantação por questões políticas, a gente não consegue Certo. crescer, a gente sabe disso, Uhum. né? Que aí a gente tem que. Aí é uma luta judicial, Claro. aí são mais umas 3 lives só para explicar isso. Certo, E entendo. mas o que a gente está levando e entendendo para a Baixada Fluminense é que a Baixada Fluminense é um grande polo, tanto de consumo quanto de desenvolvimento, e com baixíssimo IDH. Aí, o que é importante, olha, o Flávio é uma pessoa que estuda moda, trabalha com moda, atua nesse setor, mas eu estudo as questões do IBGE, Instituto Uhum. Brasileiro de Geografia e Estatística, eu vou falar Uhum. sobre IDH, eu vou falar Uhum. sobre o pertencimento, Uhum. vou conhecer a cidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu rodei Belfort Roxo inteiro, com todos os problemas que Belfort Sim. Roxo pode ter, São João de Meriti, Uhum. Nilópolis, Duque de Caxias, Queimados. Então, Uhum. hoje, Ireninha, eu rodo a Baixada, no Sim. carro, de van, de ônibus, chego de trem, eu Uhum. chego Quer e dizer, ando você na região. conhece de fato, né, É, os desafios que existem lá, né? é. Porque você sair, como você muito bem falou, eu saio da minha casa, eu sou morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tenho todos os acessos, que tenho todos os privilégios que a cidade pode nos dar, ou Uhum. tudo. Então, e eu me desloco para lá. E nesse processo de deslocamento, é minha obrigação, enquanto educador, apresentar a eles que eles são capazes, sim, de melhorar através da educação Uhum. e mudar a realidade local. Maravilha. Então, mudar a Uhum. realidade local, se a gente vai falar sobre moda, a gente vai entender que as pessoas também usam roupa lá. Claro. As Sim. pessoas também fabricam lá. As Uhum. pessoas também produzem lá. Então, Sim. ela não pode ser somente uma cidade dormitório. Ela Uhum. tem que ser uma cidade onde as pessoas começam. Aí a gente vai falar sobre empreendedorismo e economia criativa. É Uhum. falar e perpassar e pensar que ali existe uma movimentação financeira. E aí a gente tem, lá do Instituto, a gente tem o curso técnico de moda, a gente tem o curso técnico em artesanato, porque a gente vai também fazer o pertencimento do artesanato. Hoje a gente tem uma parceria
com a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, que a gente hoje já faz essa interlocução. O coordenador do curso é o professor André. Né? Então a gente tem que ter esse lugar, vou roubar aqui a palavra da Luísa, a gente tem que ter essa postura de mudar o mundo. Claro. Então eu me lembro quando eu fui professor e coordenador do Tecnólogo em Produção do Vestuário, que era um curso noturno no Senai CETICT, e depois a Luísa, que está aqui conosco, me substituiu, e é uma super amiga, e a Cris, que é minha comadre, também trabalhou muitos anos com ela e trabalhou comigo, e continua trabalhando. Era um curso de sucesso. Mas ele era um curso que atendia a quem? A pessoas de baixa rentabilidade. Eram pessoas que tinham pouco poder aquisitivo. Não são pessoas ricas. Então, quando a gente está nessa sociedade, quando a gente leva para essa sociedade que a gente não só muda... E não só muda mesmo, porque as pessoas acham que a mudança é piramidal de cima para baixo. Não é. A gente tem que mudar a base. Se a gente, aí volta a questão da educação. Se a gente vai dizer na base que é importante a educação, importante o estudo, importante isso, você vai ter um processo reverso e aí você vai melhorar. Então, acredito sim que o meu papel dos demais professores que estão lá, dos servidores, né? Porque eu sou um servidor, dos técnicos, dos diretores, é da gente promover uma mudança na localidade. Claro, claro. E hoje, Ireninha, é a única instituição pública, gratuita, federal, no município e no entorno, que oferece cursos gratuitos nesse setor. Então, quando a gente está falando isso, a população da Baixada Fluminense é mais de 7... É maior do que muita cidade grande. São mais de 7 milhões de habitantes. Belford Roxo tem mais de 500 mil habitantes. Nossa, é maior que Petrópolis. Maior do que Petrópolis. Então, qual é a importância disso, né? E somos de origem petropolitana. Então, Sim, quando a gente... estou falando aqui, né, de Petrópolis, porque que somos de Petrópolis. É a cidade do coração. Eu sou carioca com o coração petropolitano. Eu sou petropolitano com o coração aqui. Então, assim, o que a gente tem que pensar e ter essa reflexão. É o que eu, Flávio, professor de modelagem, professor de costura, professor de desenho, professor de ilustração, professora Nena, que está aqui comigo, com quem eu compartilho aula, que a gente vai falar sobre criação, vai falar sobre artista, arte. E outra, a gente está aprendendo porque a gente hoje está estudando uma cultura histórica, que é a cultura negra, que nos foi abduzida, que ela não foi apresentada a nós. Por que ela não foi apresentada a nós? Retirada mesmo, nós não tivemos o direito de estudar a cultura africana e a cultura indígena, né? Trazendo também aqui a outra foto, são três. O Brasil é formado por 3 culturas, né? Basicamente. E nós não fomos realmente roubados disso, né? Então, a gente tem lá um dos núcleos, a gente tem 3 núcleos lá, né? Que além de toda a atividade de aula, a gente tem o NEABI, que a gente estuda os indígenas e estuda a questão da negritude, a gente tem o NAPNE, que vai estudar pessoas com deficiência, e a gente tem o NDIVAS, que a gente vai estudar sobre as questões de sexualismo e transexualismo, né? Nossa, que maravilha, né? O Instituto é fantástico, né? Com então, todos os desafios, faz muito, né? Então, possivelmente, somos... Então, hoje a gente está lá, então a gente está estudando, a gente tem tido aulas com professores da UERJ, que também tem um centro de cultura em Duque de Caxias, né? Que é o Nielson, e outros professores, né? Que a gente está aprendendo como é que foi também a ocupação da Baixada Fluminense. Então, como é que isso se deu? Então, quando a gente está estudando isso,
ela vai automaticamente perpassar no ensino de moda, no ensino da modelagem, no ensino do Claro, desenho, do claro, corpo, desse corpo claro. que a gente atua e trabalha. Então, Uhum, para a gente juntar essas partes da localidade, falar qual a importância desse movimento da economia criativa na localidade, como é que isso pode crescer, como é que eles podem se emancipar no sentido de que eu posso ser um empreendedor e desenvolver esse objeto na localidade, porque você tem para quem vender. Agora, uhum, tem que ter estratégias, você vai ter que se comunicar, como você vai se uhum, comunicar. Então, a uhum, gente pensa também os PPCs do curso, né, que é o projeto pedagógico de curso, e as disciplinas, né, para a gente também atender numa transversalidade a esses alunos que chegam, né, uhum. para a gente poder se comunicar e compartilhar com a sociedade uma melhora da localidade. Né? Eu acho que isso é Sim, sempre a importância, o claro. impacto disso que gera na Uhum, localidade. Né? uhum. Então a gente está falando sobre educação e a gente está falando sobre as questões que são questões dessa economia criativa na localidade. Né? Uhum, Quando você me perguntou sobre a antropometria, que é um dos pilares do meu desenvolvimento sim. e estudo, e ainda é hoje, porque a gente vem fazendo o desenvolvimento antropométrico na localidade, dentro do grupo de pesquisa, manualmente, porque aquele que eu desenvolvi junto com a equipe toda e com todo o sistema foi por meio de tecnologia do Body Scanner, Aham, que foi um trabalho maravilhoso, que eu guardo com muito carinho no meu coração, que continua gerando frutos para a instituição. Eu acho que isso uhum. é fundamental. É uma coisa que eu acredito sempre, que também é importante. Quando você sai de algum lugar e você deixar um legado. Para uma ligação, peço Ah, tá. desculpa. Aí, Sim. Ah, tá. Eu pensei que fosse congelar de não, novo, eu já entrei em pânico. não, entrou uma ligação, aí eu peço desculpa a vocês. Né? Imagina, normal. E aí, essas questões todas, a gente também, e aí, quando a gente está falando de moda economia criativa e está falando sobre a questão antropométrica, que é uma coisa que eu continuo estudando, e ergonomia, Uhum, como é que eu levo isso para a sociedade local? Porque ela não se enxerga. E quando ela não se enxerga, e a gente começa a promover esse estudo na localidade, você começa a promover às pessoas também esse pertencimento. sim. Então você diz assim, é um corpo que é um corpo diferente, é um corpo, porque a pesquisa, ela não é, a gente faz toda a pesquisa com fita métrica. Então a Uhum, gente está tramitando agora, dentro do próprio Instituto, pelas questões de ética, que é fundamental. Né? Então, como a gente sim. também passou no Senai CETICT também pelas questões de ética para desenvolvimento do projeto, que é um projeto de pesquisa Uhum, e é um desenvolvimento de ciência. uhum. E vou reforçar sempre essa palavra ciência e educação, Ciência. que é fundamental as pessoas entenderem que é isso. Então, Uhum, quando eu falo dentro da sala de aula, entro dentro de uma plataforma, vou dar o nome da plataforma que a gente ajudou a construir, que é a Size Bay, que é de uma empresa que é uma incubadora da Univille dentro de Joinville, que são meus amigos até hoje, porque a gente pôde ajudá-los a crescer. É esse o intuito, ajudar as pessoas a crescerem. Quando eu trago uhum, essa plataforma e apresento aos alunos, eles chegaram aqui porque eles saíram daqui, como a gente está fazendo. Então a uhum, gente tem essa capacidade de chegar aqui. Mas como a gente chega aqui? A gente precisa estudar, a gente precisa entender. E dentro da nossa pesquisa, que ela foi melhorando, né, porque a gente começou em 2017 lá, a gente já está em 2021, a gente só está neste ano parado devido à pandemia, uhum, a gente pergunta se a pessoa é PCD, porque a gente faz parte dos núcleos, se a pessoa tem deficiência física, né? uhum, A gente pede para a pessoa se autodescrever enquanto branco, negro, né? Ou uhum, indígena,
Então, a pessoa tem que se dizer. E outras perguntas. Então, a gente tem as perguntas matemáticas e as perguntas são perguntas para ele dizer aonde ele se considera. Então, hoje, quando a gente já apresenta, e a gente já apresentou tanto essa pesquisa, quanto o desenvolvimento parcial dessa pesquisa, né, como inicial, em congressos de moda aqui no Brasil, como a antropometria que a gente fez no CETIC, eu apresentei junto com a equipe toda, tanto no Brasil quanto no exterior, você está começando a dizer, olha só, isso é possível. A gente é capaz de fazer isso. Sim. Se a gente é capaz de fazer isso, se hoje um dos nossos alunos, das nossas alunas e das nossas alunas, e aí a gente tem que falar desse pertencimento, da transexualidade, é uma coisa que a gente estuda, porque nós somos o instituto que tem também, que é professora junto conosco, a professora Jaqueline, que é a primeira professora transexual dentro de um instituto federal. Então, quer dizer, quando você vai entender isso, é que você fala sobre isso. E a gente está discutindo essas questões no seio que você está ali, você está dentro daquela efervescência, você está dentro daquele objeto de comunicação. E quando você está dentro desse objeto de comunicação, você é capaz de promover esse entendimento. E a gente dizer, e eu acho que é bacana, Ireninha, a gente fala disso assim, é que eu trabalho com moda, eu trabalho... Gente, trabalhar com moda é tão importante quanto outras carreiras. Claro. Primeiro, é a segunda ou a terceira que mais emprega no Brasil. Segundo dados da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. Segundo, também quando a gente vai falar sobre a Abravest e outras instituições. A gente também tem uma interface com o Inmetro, com a BTT, Associação Brasileira de Técnicos Têxteis, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Então, quer dizer, a gente está promovendo a cultura do estudo, a cultura do conhecimento. Agora, a gente não deixa de falar que eles são capazes de serem empreendedores e melhorarem a localidade. E o que acontece? Quando a gente está falando sobre isso tudo, a gente está falando sobre o quê? Economia local, política local, a sociedade local. A gente está falando sobre o que tem e o que não tem. Quando você fala que você tem, exemplo, passando um ônibus de 2 em 2 minutos na porta da sua casa, e lá você precisa esperar 20 minutos. Então você faz por termos comparativos. Claro. Quando você vai de trem, o trem só passa de 1 em 1 hora, dependendo do dia. Tem dia que não tem. E quando você está falando dessas questões, você está falando aqui, eu quero ser excludente com essa sociedade. Essa sociedade não pode ter o pertencimento desse reconhecimento de conhecimento. Uma das coisas que a gente fica mega para lá de feliz é que quando a gente dá aula lá, normal, de segunda a sexta-feira. O que a gente faz? Sábado, a gente, normalmente, uma vez por sábado, uma vez por mês, no sábado, a gente faz o convite aos nossos alunos e a gente vem para o centro do Rio de Janeiro. Então, a gente vai para o CCBB, a gente vai para o mar, a gente vai para o Museu da Manhã. Tem senhoras, senhores, que nunca saíram de Belford Roxo. E a gente rompe a barreira de trazê-los para o Rio de Janeiro e às vezes ter uma frase assim, Ireninha, eu sempre vi esse relógio pela televisão, eu nunca tinha visto ao vivo. Então a gente está de carro a 40, 50 minutos. É perto, é próximo. É perto demais, próximo demais. É muito. E aí, por que a pessoa não vem? Porque tem uma barreira que é uma barreira cultural. Cultural e social também. E social. Né? E econômica. Claro, econômica, porque né? só o transporte, muitas vezes, já inviabiliza. Então, quando a gente traz para isso tudo, a gente vai falar sobre moda. Eu não deixo de falar sobre moda. Eu não deixo de falar sobre artesanato. A gente não deixa de falar sobre economia criativa. Mas a gente está falando do quê?
todas as questões que a gente precisa levar para a sala de aula, a gente vai perpassando por caminhos para a gente poder ter essa forma de comunicação e essa forma de levar e trazer cultura para todos de uma forma democrática. Sim. Né? Porque a democracia ela é fundamental para a nossa sociedade. Né? E é importante a gente dizer que a gente tem essa questão dessa comunicação. Então, quando a gente chega no Museu do Mar, e aí a professora Nena, que está aqui, é uma artista plástica que tem quadro lá, tem obra lá, né? Ela faz parte do acervo também, e é professora junto comigo e com demais professores. A gente consegue entrada gratuita, visita guiada. Ireninha, a emoção, sim, vale por tudo, sabe? Assim, no sentido de vale o sacrifício, vale... Então, porque hoje a gente dá aula lá presencialmente, né? A gente dá o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Então, a gente dá aula lá até às 10 da noite. Então, sair de lá às 10 da noite é fácil, é difícil? Eu digo assim, Papai do Céu está conosco. São Jorge protege, Nossa Senhora das Graças também protege, né? Dona Isabel, Mãe Isabel também nos protege, e a gente vai passar que ninguém vai nos ver. E eu tenho certeza absoluta que assim, estar lá, como eu já estive em vários outros lugares, me dá muito prazer. Então assim, hoje, quando eu sou convidado para dar aula, palestra, em universidades ou faculdades ou instituições, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é filho da Esther, eu vou o Flavinho, que é filho do Miguel, que tenho meus 5 irmãos, que tenho minha esposa, que tenho meu filho, que tenho meus cunhados, e tenho minhas cunhadas, e meus sobrinhos, e agora já vou ser tivô, porque mamãe vai ser bisavó, porque já tem a Natália vai ser mãe de Alexandre. Peraí, calma. Eu não estou sabendo. Vai ser mamãe. E aí Que maravilha! a gente leva todo mundo, não é isso? Não é emoção? É muita emoção. Nossa! É Ai, que muita emoção. danada! Natália, mãe, meu Deus! Já está Nossa! fazendo... a gente viu pequenininha no colo, já está fazendo doutorado, Ela é entendeu? espetacular. Então, isso, para mim, você estar inserido, né? Assim, os amigos de Manaus, assim. Em Manaus eu tive a oportunidade de fazer negócio, estar no negócio, mas também colaborar com a educação local. Continuo colaborando com os meus amigos. Eu vou ao Piauí, eu vou a Fortaleza, eu vou a Recife, eu vou a Belém. Eu ando por aí, né? Eu vou a Goiás com grandes amigos que eu tenho em Goiânia, e vou ao Sul, vou a Blumenau, vou em Porto Alegre, e, assim, e vai o Flavinho, e eu vou com isso tudo. Flavinho, você dá uma aula de gestão de negócio? Eu dou aula de gestão de negócio, que eu tenho a formação e a capacidade mas eu não desvinculo desta gestão nada do que a gente está conversando aqui. Porque para mim, para fazer a gestão de negócio, você está fazendo gestão de pessoas. Claro, claro. É isso. E eu Né? acho que isso é muito importante, que se ressalte. Negócios eles não existem sem pessoas. Não Tudo, existe. né? Assim, embora, né? Enfim, né? Fale a instituição, a corporação. Aquilo é o quê? É um prédio, né? São Tá papéis, lá, né? Tá mas lá. são movidos por pessoas, né? São, assim, humanos, né? Que movem tudo, né? E eu, assim, lamento que, infelizmente, uma parte da sociedade
encare instituições como se fossem mais importantes do que pessoas, né? E É, isso é um paradigma que a gente precisa mudar atualmente, né? Que corporações, elas não são feitas por pessoas. As pessoas serão sempre mais importantes do que qualquer corporação, né? Mas com enfim. certeza absoluta. Com certeza. Então, essas questões que a gente está falando sobre moda, então, da mesma maneira que eu vou falar, assim, qual a importância de você assistir um desfile da haute couture francesa, eu vou estar falando da inglesa, da Uhum. italiana, da espanhola, da americana, da japonesa, não, mas para mim é tão importante assistir o desfile de carnaval. Para mim é tão importante quanto ir ao Círio de Nazaré. Para mim é tão Uhum. importante quanto ir na Flidan, que tem em São João de Meriti, que a gente está falando sobre, um lugar, é uma feira que eu participo, a convite sempre, para falar sobre educação, cultura, moda e arte, Uhum. né, que acontece em São João de Meriti, na praça em frente à igreja, ali do lado da linha do trem. Então, é tão importante quanto. Ela não é Claro. excludente. Então, Uhum. é fundamental a gente entender. Claro que existe aquele lá que é o detentor, piriri pororó, que vai automaticamente, dentro de um mundo capitalista, empurrar de cima para baixo, Uhum. mas você tem uma base que ela é tão forte e efervescente que ela é capaz de ter esse entendimento que aí eu vou dizer para mim, da mesma maneira que a gente vai a uma roda de samba no Rio de Janeiro, que eu adoro ir no Renascença, que eu estou morrendo de ir na Samba do Trabalhador na segunda-feira, da mesma maneira que eu vou dançar charme embaixo do viaduto de Madureira. Flávio faz isso, Aham. porque o Flávio gosta de fazer isso. Da mesma maneira que lá em Belfort Roxo, a gente vai no Donana, que é um centro cultural Donana, que se toca reggae, que canta MPB, onde Ah, que saiu lá legal. um monte de artista reconhecido nacionalmente, internacionalmente, saiu de lá. Ai, que legal. Então, é fundamental que você, e aí volta lá em papai e mamãe, assim, você tem que entrar bem educadamente, ter o respeito de cabeça Claro. erguida e sair também de cabeça erguida e educadamente. Uhum. Deixar assim, deixar portas abertas é uma coisa que eu não deixo porta fechada. Porque se eu fecho uma porta, ela nunca mais se abre. Ela nunca Uhum. mais se abre. E quando ela não se abre mais, ela fecha outras portas. Então, quando você deixa uma porta aberta, por mais que seja doloroso o processo de saída e triste, porque assim, eu quando saí do Senai, do Senac, e de todas as empresas que eu trabalhei, né, porque eu sou amigo de todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, sempre foi, dói no coração, Claro, porque você claro, está você. saindo de um lugar que você preza. Uhum. Agora, se todos eles me acolhem depois, ou para fazer uma palestra, ou para conversar comigo, ou para perguntar, e aí, como é que estão as vendas? Eu ligo para saber como é que estão as vendas. Aí eu já tenho uma Uhum. referência técnica para eu poder dar aula, Claro, claro, porque você tem né? que. Moda é uma coisa muito dinâmica, né? E até, assim, vou te cortar um pouquinho e já vou Tá bom? deixar uma próxima pergunta para você, que até vi você falando algo sobre isso outro dia, sobre a questão que a gente está vivendo agora, da pandemia, que as nossas comunicações são assim, né? A gente vê o rosto, vê no máximo assim essa O peitoral. parte do peitoral, né? Enfim, nós já estamos há mais de um ano enfrentando isso tudo, né? E tem a história do mercado também, a história da economia, enfim. Como que você vê a moda nesse momento de pandemia, esse momento crítico, e o futuro da moda? Pós-pandemia, enfim, o que você vislumbra, assim, o que você acha que vai
mudar. Se vai mudar, enfim. Jogo É, essa pergunta difícil para você. tá. Então vou começar pela questão da comunicação, né? A comunicação é a tela. Então ela vai Uhum. ter é uma coisa que eu venho falando mesmo, né? Já estou escrevendo sobre isso, mas eu venho falando sobre isso. Então ela vai ser polegada. Até a gente fez aqui o nosso grupo Redesign, a gente publicou, não sei se já está lançado ou não, mas a gente fez o professor Ney Madeira, que é um figurinista maravilhoso, nos convidou para a gente participar junto com ele de um livro que era a arquitetura desse momento. E aí a gente escreveu um artigo a 10 mãos para publicar. Né? Uhum. O Ney, Guido, Luciana, Débora e eu. E a gente falando sobre essa questão da tela, do retângulo, de como isso faz parte do nosso momento. Né? Uhum. Outro dia também conversei isso bastante com a Lu Catoira, a professora Lu, que está por aqui também, sobre essa forma de comunicação. Então, a gente está vendo essa visualidade. Então, você tem que ter uma preocupação com o rosto, com os olhos, com o cabelo, ou com o colar, ou com a parte de cima, porque muito difícil você estar muito mais longe do que 1, 2 metros, a não ser que Uhum. você esteja fazendo uma atividade que precise do corpo inteiro, né? Mas quando é Sim. só uma coisa é só normalmente do plano superior. E aí você tem que entender isso, como é que isso se comunica e como é que isso se comporta para aquele que está te vendo, né? O que está atrás, o que não está, se passa alguém pelado, se não passa alguém pelado, são sempre essas questões Aham. que a gente, se vai pagar mico, se não vai pagar mico, essas coisas todas. Faz parte do show. A gente Faz. está aí por essa questão, cai a internet, não cai a É. internet, né? No Hoje, meio por da exemplo, aula. tivemos várias situações assim, É, né, de saia justa aqui, porque por às conta vezes, da assim, tecnologia. porque às É. vezes, assim, eu estou dando aula, estou falando assim, 15 minutos, aí de repente alguém fala assim, professor, a gente está aqui, o senhor não está falando nada, que aconteceu alguma coisa? Eu disse, gente, eu estou falando sozinho aqui há 15 minutos, vocês não estão me escutando. Aí eu falo assim, se vocês pararem de escutar, vocês têm que falar logo, porque senão onde eu estou aqui em Você casa, ou a segue, comunicação, né? eu Aham. sigo, vou É. embora. Então, essa preocupação aqui dessa visualidade. Quando a gente fala na questão moda, é uma coisa que muitos de nós, a gente está se perguntando, a gente precisa de tudo mesmo? A gente realmente precisa de tudo mesmo? E aí um Uhum. dos temas que eu estudo, agora que eu estou estudando no pós-doutoramento, é essa obsolescência programada. A moda, ela cria a obsolescência programada. Né? Que você hoje lança um produto que amanhã, no dia seguinte, você já está velho. Uhum. Você precisa de um novo. Aí vai ao encontro do que você também perguntou sobre as questões de sustentabilidade. Sim. E aí a gente vai ficar pensando assim, a gente realmente precisa de tudo que a gente tem? Ou a gente pode pensar que a gente pode construir melhor? Ou se a gente pode construir melhor para atender melhor o nosso consumidor final? Ou se realmente eu preciso ter grandes players, grandes empresas, para Uhum. atender a todo mundo. Uhum. Ou se eu consumo por uma obrigação, ou se eu consumo por uma imposição. Ou se eu consumo por uma questão que é da aproximação. Eu consumo porque aqueles que estão na minha volta também têm, eu preciso ter também. Então, a Uhum. gente vai começar a cada vez mais, no meu ponto de vista, a moda ela não vai deixar de existir. A forma de fazer moda, possivelmente, e ela já está passando por essas mudanças de reflexões do vestir. Sim. Agora, a gente emprega muita gente. Claro. Então, provavelmente, a gente tem que entender que 75% a 80% é de mão de obra feminina, que provavelmente é arrimo de família, Uhum. é aquela que sustenta a casa. Sim.
O, o Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que é detentor de toda a cadeia de valor. Então ele vai desde a plantação, passando pelo processo de extrusão, depois de fiação, tecelagem, tingimento e todos os acabamentos, produção, distribuição, e aí a gente tem que pensar, tá bom, então como é que a gente começa a pensar em integrar a economia circular dentro desse processo e a sustentabilidade dentro desse processo. E aí a gente vai entender que a gente tem que se ressignificar. Quando a gente está falando dessa questão de se ressignificar, aí a gente vai falar possivelmente de no doutorado eu estudei a Janet Wolff, que ela vai falar sobre a arte, né? E como é que é esse empoderamento da arte, o crescimento da arte. E quando a burguesia precisa comprar arte para ela dizer que ela faz parte dessa sociedade. Né? Estou dando assim um corte bem transversal e mínimo para a gente poder falar sobre isso. Da mesma maneira que se a gente for na história da moda toda, né, e da história toda que nos perpassa, quando a Rosane Muniz está aqui, o André também está por aqui, são pessoas que estudam história, né, e muito mais do que eu, entendem muito mais do que eu, né, o período, possivelmente até o Rei Sol francês, a gente está falando, a Fabiola aqui do Piauí também está do Moda e Cultura, a gente está falando aqui que a moda, até o Rei Sol francês, a roupa masculina ela é muito mais adereçada do que a feminina. Muito mais. Sim. E a roupa naquele período, ela é uma roupa que ela perpassa como herança, porque era muito cara de fazer. Quando a gente chega, dá um salto, uma capotada, e chega até os dias de hoje, e aí a gente vai estar falando que a gente está falando sobre desse ciclo acelerado de consumo, fast fashion, obsolescência programada, sustentabilidade, e tantos outros quesitos que a gente vai estar falando, como a gente está conversando, a gente tem que repensar. Porque se há um ano, provavelmente, a grande maioria está com uma camiseta confortável, está com um short confortável, ou com uma saia confortável, ou com um macaquinho confortável, de chinelo, saindo muito pouco, numa preocupação. Aí você vai perguntar assim, eu preciso de tanta calça, eu preciso de tanto sapato, eu preciso de tanto... Não. Então você vai fazendo questões que são questões comparativas, você vai dizer assim... e aí eu gosto também, me dou muito como exemplo, né? Eu, Flávio, solteiro, morando com os meus pais, era uma coisa. Então, assim, eu queria ter todas as cores de um modelo. Porque eu trabalhava com moda, eu queria ter. Azul, amarelo, verde, eu não queria ter. Então eu comprava volume para ter. Pertencimento, eu quero ter. Depois você vai ficando mais velho, aí você diz assim, eu quero ter menos com maior qualidade. Aí você diz assim, maior qualidade custa mais caro, então você compra menos. Mas também dura mais. E aí quando você casa, aí você tem outras prioridades, que tem um filho, tem todas aquelas outras prioridades do universo que a gente pode pensar. Até aquelas que você não imagina, você passa a ter. E aí você diz assim, consumir ou consumir por uma necessidade ou consumir por aquilo que te dá prazer. Hoje eu consumo pelo que dá prazer. Então hoje, Ireninha, eu posso colocar nesse balanço, eu consumo porque me dá prazer, eu consumo aquilo que tem um histórico, que é um histórico que não está empregando. Eu estou dizendo... agora, né? Eu estou dizendo de um ano para cá. Tá? Um consumo consciente. É um consumo que a gente tem que pensar em toda a cadeia de valor, se você está contribuindo com trabalho escravo e outras coisas mais. Então, se eu realmente eu preciso desse objeto... Se é poluente, né? Se é poluente, se não é poluente. Então, porque eu sou um consumidor. Como
E desde sempre que você me conhece, eu sempre gostei de usar produtos de moda. Uhum. Desde que Claro, é a sou tua criança. profissão, inclusive, né? É o teu. E curto, porque tem Uhum. gente, porque eu curto, porque eu gosto de usar. Eu sinto prazer em usar, né? E me digo muitas das vezes que assim, um tanto que é barroco e rococó, porque gosto de pulseira, e gosto de colar, e gosto de colorido, e gosto de aquela coisa toda. Não sou uma pessoa que usa preto, quase não Uhum. tem. Preto é assim, nada, é colorido, é solar, etc, etc. Então, a gente passa por isso tudo e a gente tem que nos tirar e tirar aqueles que nos cercam, a família próxima, tá? Como exemplo para a gente levar para a sala de aula e também como estudo de caso para o nosso dia a dia. Uhum. Por quê? Aí eu falo assim, como é que você vai desenvolver uma coleção? Aí eu falo para você, você já olhou no seu entorno? Já olhou seu pai, sua mãe, sua prima, seu primo, aquele neném que nasceu? Ah, gente, é a gente estudar a gente, olhar Uhum. pessoas. Se a gente estuda a gente, olha pessoas, a gente tem a possibilidade de entender que você está trabalhando com moda, com empreendedorismo, com esse reconhecimento, e que esse produto que você vai estar entregando para essas pessoas, ele é condizente para atender aquela necessidade. Uhum. Né? E até essa semana, em sala de aula, eu fiz essa pergunta, né? Que a gente dá aula online, e aí eu fiz essa pergunta. Se Deus quiser, até o final do ano, todos seremos vacinados. Se Deus quiser. Né? E a gente está clamando a Papai do Céu para isso. Né? Tem gente que não quer não, mas a gente está clamando. Tá? Ah, eu quero. Não são outros que não querem. A Viva gente a quer. ciência, viva a Vive a ciência. ciência. Aí eu perguntei isso assim, como será o ano novo? Eu disse assim, gente, todo mundo vai querer botar uma roupa nova, todo mundo vai querer alguma coisa, porque vai querer sair de casa. Todo mundo vai Uhum. querer botar o pé na rua. Porque você botar o pé na rua, uma necessidade de ir ao mercado, à farmácia, ou para ir ao médico, é uma coisa. Você sair para o lazer É bem diferente. descompromissado Uhum. para alegrar, para se alegrar e promover a felicidade e a alegria, é outra coisa. É completamente diferente. E aí eu falo isso. Aí as pessoas, mas professor, dizem, meu amor, então vamos lá. Se somos, aí eu volto lá, se somos no Brasil 100 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE e projeções de IBGE. Se a gente faz um recorte grosso, pá, se 50% dessa população, 105 milhões, tem a capacidade de consumo e 105 milhões de habitantes resolverem comprar uma roupa branca no final do ano, e aí eu digo assim, se 50% disso é mulher, são 55 milhões. 55% é homem, são 50 milhões. Se a gente tem 5 milhões de agêneros, a gente está falando de... Pronto. Fechou o Uhum. negócio, fechou. Ah, tá bom. Uhum. Assim, se a gente falar que quer vestido, calcinha, sutiã, bermuda, camiseta, chinelo e sandália, a gente está falando de 7. 7. Aí eu estou falando 4 para o gênero feminino, e estou falando mais 4, desculpa, fiz a conta errada. Ó. Um vestido, uma calcinha, um sutiã, uma sandália. E uma Uhum. bolsa para carregar qualquer coisa. Uhum. E se a gente 5 fizer itens. Uhum. 5 itens, se a gente fizer uma bermuda, uma cueca, uma camiseta e um par de chinelo para o masculino, seja ele adulto ou infantil, a gênero ou unissex, a gente está falando Uhum. de 4 produtos. Então Uhum. fala assim, 5 vezes 50 são 250 milhões. 5 vezes 4 são 200. A gente está falando aí no universo, a gente está falando do universo de quase meio milhão de peças. Uhum. Meio milhão de peças. Aí eu falo, meio milhão de peças. Quem produz isso? Isso é de fibra natural, Uhum. ela é fibra tecnológica, ela é fibra sintética, ela é fibra mista,
ela foi tinta de branco ou de qualquer outra cor do arco-íris, porque a gente Uhum. tem todas as questões religiosas que nos circundam, que a gente quer passar Sim. de rosa, de vermelho, de amarelo, de verde, Uhum. nananana, de Uhum. lilás, de roxo, de pororó. E aí eu vou dizer assim, quem é que vai produzir isso? Vai produzir no Brasil? Vai Uhum. produzir fora do Brasil? Todo mundo vai usar a mesma roupa? Todo mundo tem o mesmo corpo? Eu disse, não. Então por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente pode ser uma formiguinha, mas a gente está estudando essa formiguinha para Uhum. entregar uma coisa que a gente faz pertencimento a essa sociedade que a gente vive. E aí a gente desenvolve, porque assim, se a Uhum. gente não pensa no pessoal e leva para o coletivo, e traz do coletivo e vem para o pessoal, né, e Uhum. tendo todas as interfaces que a gente pode fazer, gente, por que a gente vai estudar história? Porque é fundamental. Por que a Claro. gente estuda geografia? Né? Por que a gente Uhum. vai estudar matemática? Por que a gente vai estudar português? Outra língua? Porque é fundamental, É porque a gente fundamental. é cultura, É claro, educação, claro, e claro. aí a gente Fundamental. vai levando todas essas questões e perpassando, porque é nosso dever falar de. Eu tenho um conteúdo a ser transmitido, mas esse conteúdo ele não é estanque. Uhum. Esse conteúdo ele pode ser universal, esse Uhum. conteúdo ele pode ser global, esse conteúdo ele é inclusivo, ele é para discutir. Eu não posso dizer para que só isso é certo. Não. Uhum. E aí eu vou dizer assim, sim, e se 30% disso quiser comprar amarelo? Qual o amarelo? Uhum. É amarelo ovo? É amarelo gema? É amarelo sol? É Uhum. amarelo orquídea? É amarelo tulipa? Qual é Uhum. isso? Uhum. Né? Então, assim, a gente entender que a gente pertence a essa sociedade, e é uma sociedade cada vez mais, e graças a Deus, inclusiva, né? Porque se a gente está falando sobre as questões de inclusão, a gente está falando também que todos nós somos consumidores Sim, desta sociedade em que a gente vive. claro. Né? Que se a gente falar de assim, não, de cunho religioso, quantas marcas fazem roupa com uma característica e com um perfil católico, quantas fazem Uhum. para um perfil e uma característica protestante? É um negócio. É um negócio, claro. Ela está estudando sobre isso. Ela está Aham. entendendo como isso para ela atender o cliente dela. Uhum. Então, a gente vai. Então, graças a Deus, eu desenvolvo e proponho esse desenvolvimento a todos aqueles que estão comigo no meu entorno, ou que já passaram por mim, ou a gente já pôde ter tido algum tipo de interlocução de Uhum. sucesso ou não, que a gente não precisa agradar a todos, né, nunca, mas a gente está ali para a gente argumentar, discutir, perguntar por que que isso acontece? Por que que as pessoas fazem isso? Né? E aí a gente faz um desenvolvimento de coleção. Uhum. Graças a Deus, eu sempre desenvolvi, sempre tive uma proposta, desde que eu fiz a faculdade de desenho industrial, para fazer um desenvolvimento autoral. Uhum. Fazer um desenvolvimento autoral, ele é muito mais complexo do que a gente fazer um copismo. Sim. Né? Hoje, quando a gente está lá no Conselho da Moda, a gente fala sobre essas questões de cópia. Uhum. Né? Que você, quando está fazendo cópia, você está roubando alguma coisa de alguém. Claro. Né? Uma Então, criação, a criação de alguém, né? A arte de é, alguém. então, a gente tem que entender que você observar, estudar o outro, não é copiar o outro. Uhum. E outra, é fundamental a gente também compartilhar da onde você tirou
as fontes. Uhum. Que aí você diz, olha só, eu saí daqui. Uhum. Daqui é que eu estou saindo para você ter esse entendimento. Então, quando a gente está falando do processo de design, que a gente está falando, é projetual. Uhum, Então, claro. assim, eu sou capaz de, e a gente tem que desenvolver isso, e a gente desenvolve isso com os alunos, essa percepção do questionamento, mas a percepção também de tirar uma foto de uma flor e transformar essa flor em uma estampa, em um bordado, em uma modelagem, em Uhum. uma escultura. Porque aí você vai dizer assim, aí você está criando um objeto de propriedade. E aí você está criando um porquê que você está fazendo isso. Uhum. Aí você tem uma história para contar atrás disso. E aí você está dizendo por que você está fazendo aquilo ali. Então, quer dizer, não é pura e simplesmente abrir um site internacional e copiar todas as páginas. Sim, Eu mostro para eles existem, eles estão aqui. O que a gente tem que claro. entender? É até buscar inspirações, enfim, Estudar é claro, tem que estudar e estudar. ler. E Claro. aí, estudou e leu, compreendeu? Então tá bom. Então agora como é que você traz isso para o seu dia a dia? Como é que Uhum. você traz isso para a sua realidade? E aí a pergunta que eu faço para eles, o seu cliente compraria? O Uhum. seu consumidor compraria? O seu consumidor desejaria esse objeto que você está fazendo? Isso você tem que perguntar para você Ah. mesmo e para ele. Uhum. Então, todas essas questões de religiosidade que você me perguntou, as questões de ergonomia, antropometria, sustentabilidade, a gente vai gotejando e Tudo você tem que vai tá no projeto, né? Todas tudo tem essas que estar no projeto. variáveis tem que E a ser gente levadas em vai conta. levando em Sim. consideração e a gente vai permeando isso na construção desse objeto. Uhum. Então, assim, são coisas que me dão muito prazer em estudar, né? Ah, agora, no final do ano passado, a gente fez uma pós-graduação em licenciatura, no próprio Instituto Federal. Eu Uhum. já tinha feito uma licenciatura em arte, e aí eu fiz mais uma em educação. E aí Uhum. eu fui estudar junto com a Lívia, que fez o trabalho junto comigo, professora Lívia da área de Direito, a gente foi falar essas questões que a gente está abordando aqui, mas com um cunho num viés de direito, num Sim. viés de como é que é isso, do pertencimento dessa inclusão social, o olhar Uhum. das razões do campo do direito permeando no campo da economia criativa. Ah, Sim. Flavinho, você é formado em direito, né? Você é advogada. Sou. Você é advogada. Então, assim, Flavinho, você fez de direito? Não, eu tenho entendimento do que é. Uhum. Uhum. E aí, o que eu posso colaborar com você, com a Lívia, para a gente construir esse trabalho? Então, assim, é você juntar pessoas que entendem de assuntos ligados ao campo da economia criativa, que vão pesar e vão falar sobre assuntos que vão se permear com discussões. Sim, é Quais são as discussões? multidisciplinar, né? Uma coisa multidisciplinar, que tem que Com- ser, né? A gente tem que considerar. Eu acho que essa visão compartimentada das coisas, né? Especialista, eu acho que isso prejudicou o mundo em certas áreas. Eu acho que a gente tem que ter essa coisa multidisciplinar, ver todos os ângulos, né? Ter uma visão holística, que eu chamaria isso, né? Isso é que é ser Sim, holístico, né? É ver tudo, né? Tudo que faz parte, né? e que aí você está construindo, né? Porque Claro. você faz parte desta sociedade, né? E Uhum, aí eu sempre falo exato. assim, gente, a gente é a gente mesmo, mas dentro de vários guarda-roupas. É a Sim, gente mesmo dentro de várias situações da sociedade que a gente está claro, claro. inserido, né? Uhum, E como é que isso se comunica? Como é que a gente vai se comunicar para a gente poder abarcar isso tudo e levar isso para além das nossas telas, para o nosso uhum, trabalho e assim sucessivamente. uhum. Eu também gosto de usar um comparativo que eu digo assim, vocês já se imaginaram? Imagina vocês todas, nós aqui todos, aqui, os meninos e as meninas,
e as meninas e os meninos, a gente assim com as anquinhas do início do século passado, ou as armações das saias de séculos passados, e os homens todos cheios de pompa e circunstância entrando num ônibus. Aqui, ou a gente entrando no metrô, ou entrando no trem. Uhum. Né? É incompatível. É Aí eu digo assim, incompatível, claro. Aí eu digo assim, gente, a sociedade lá era um momento e uma população X com outras diretrizes, outras crendices. Hoje nós somos assim, né? E Sim. daqui a pouco não serão outras coisas. E a Sim, gente vai exato. E a gente tem que entendendo. acompanhar, né? A gente não pode ficar essa coisa de conservar. Eu às vezes falo assim, conservar? Conservar o quê? Né? Não, vamos progredir, vamos evoluir, vamos acompanhar as mudanças, né? Para a gente A poder gente entender qual é isso, qual é o processo. claro, E aí claro, a gente está vamos em falando das frente. questões. E aí a gente está falando das questões de moda, são as questões modais, né? Que a moda, ela é matematicamente estatística de geração de picos de consumo e como é que você vai levar isso adiante. E aí você vai criando questões que são questões pessoais e questões coletivas, né? Isso é fundamental para a gente entender a sociedade que a gente está inserido. Eu vou aqui na nossa live da vida real, eu vou me mover para carregar aqui o celular que está com a bateria indo embora, Descarregando. descarregando. Vamos lá. Lá no meu local oficial das lives, eu tenho tudo montadinho, né? Mas aqui eu estou improvisando, gente. Me desculpem, mas essa é a vida real. Pronto, resolvi. Vida real. Ai, Para gente, quem não, chegou ainda há uma pouco, a certa gente já caiu forma. algumas vezes, entendeu? Foi tenso, gente, foi tenso, mas graças a Deus conseguimos, estamos conseguindo. E de uma certa forma, assim, só fazer um parêntese aqui, eu acho que essa coisa que a gente teve que se adaptar e que muitas pessoas, assim como eu não sou uma pessoa de palco. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, né? Mas eu acabei, assim, por força das circunstâncias, né, começando a fazer lives até num outro projeto que eu trabalho e tal, foi meio assim jogada ali. E pensei, não, vamos fazer, né? Então eu acho que são muitas pessoas estão fazendo coisas diferentes. Eu acho que isso é um aspecto positivo dessa fase que a gente está vivendo, que tudo sempre tem alguma coisa, né, positiva. E também vamos dizer, essa coisa mais light, no sentido de que, sabe, caiu, voltou, e a gente está improvisando, e tá todo mundo em casa, e é a vida real mesmo. Então, eu acho que isso, assim, é até bonito, entendeu? E que todo mundo compreende, porque a gente está vivendo uma situação mesmo de muitos improvisos, né? Muito, Enfim. muito. Tem vários alunos aqui queridíssimos que estão entrando. Tem a professora Maria de Fátima, amiga lá do Colóquio de Moda, muito. Um beijo, Maria de Fátima. E assim, a gente fez o Colóquio de Moda no passado, também online. Então, quer dizer, a gente aprendeu, e aí a gente cai, a gente volta, e aí a gente pede desculpa, aí a gente... E vai fazer o quê? E vai, né? Não tem jeito, não dá para fugir. Não Não dá para dá. fugir. E assim, e tá todo mundo junto. Então vamos, caiu, volta, e enfim, né? Assim, é tenso, mas a gente vai levando. A gente, e assim, eu me lembro, assim, uma das disciplinas que eu dou é desenho de moda. E eu disse assim, gente, como é que eu vou passar a dar desenho de moda? Online E deu. mas E eu você vai se consegui, adaptando, né? Aqueles e, con- compartilhando tela, aquelas coisas, né? e consegui. Uhum. Né? E a gente tem conseguido. Sim, Né? graças a Deus. E a gente vai aprendendo. Entendo tudo de tecnologia, estou longe de. Quem entende de tecnologia aqui em casa
Débora, Bilu, né? Não sou eu, imagina. Não tenho nada de tecnologia. Eu sou um usuário e quero ser um usuário, Aham, né? E aí a gente morre de rir. No sentido de assim, ai, caiu tudo, que caiu? Sei lá que caiu, não está nada funcionando, como é que a gente faz, etc. aham, aham. Mas, e aí eu sempre faço esses comparativos, Heleninha, e assim, como é que tá, e como é que a gente pensa isso no processo produtivo, né? Porque tá aí, de alguma Tá aí. maneira, as pessoas estão precisando de alguma coisa, de alguma necessidade. É claro que a gente teve uma baixa, né? A gente, ao Claro. mesmo tempo, você teve baixa de alguma coisa, crescimento de outras, e assim Uhum. sucessivamente. Natural da vida. Mas a gente tem que se preparar, porque assim, e aí? A volta? A volta vai ser diferente, né? A gente vai ter Vai sim. questionamentos que são questionamentos de hoje, mas que vão perpassar para frente, né? Uhum. Como é que a gente vai olhar isso quando essas coisas mudarem daqui para frente? Como é que essas coisas vão ser significativas e são pertencimento e são pertencentes dessas coisas que a gente vai lembrar disso, vai falar. Sim. A gente vai lembrar do tempo que está em casa, vai lembrar do que aconteceu, do que não aconteceu, do que melhorou, do que não melhorou. E aí a gente Uhum. vai poder ter, possivelmente, parâmetros e parametrizar ou comparativos para a gente poder estabelecer que essas questões elas são questões importantes para a gente levar e para a gente entender que esse desenvolvimento é um desenvolvimento para a gente poder promover a melhora da nossa sociedade, né? E aí a Claro, gente claro. tem que entender isso quanto eu pertenço a essa sociedade, né? E como é que Uhum. isso nos transforma dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Uhum. E E eu isso a gente penso. leva muito para o nosso processo, Uhum, né? uhum, uhum. Eu penso que a gente, de fato, quando acabar a pandemia, né? Espero que seja em breve, muita esperança, né, para a gente ultrapassar esse momento. Eu acho que, assim, vamos voltar diferentes, porque, inclusive, é uma necessidade que a gente volte diferente. Né? Assim, às vezes eu escuto pessoas assim falando, eu tô louca para voltar ao que era. Nunca vai voltar, não vai voltar mais, né? A gente não vai ter a vida que a gente tinha Não, pré-pandemia. Nós precisamos nos transformar, né? Isso é o que eu acredito. Eu acho que a gente precisa aprender entender o que que o universo está mostrando para gente, o que que esse vírus, o que que tudo isso tem a nos dizer, né? Que a gente realmente precisa mudar, né? Quer dizer, essa é a minha opinião pessoal aqui. não, eu tenho certeza que Enfim. sim, né? Porque você vai. A gente tem que repensar tudo. Você vai Uhum, repensar. Assim, tem várias empresas hoje que já fizeram a tomada de decisão que não vão retomar a atividade presencial, serão atividades online, porque gerou-se uma economia de espaço, gerou-se uma uhum, economia de aluguel. Tudo bem, passou-se parte dessa despesa empresarial para um benefício, aquele que é a empresa, uhum. né? Mas a gente já vem escutando, lendo e acompanhando que várias empresas já não vão retornar ao presencial. Não retornando Certo. ao presencial, ela já mudou a característica, porque aí ela deixa de ter o aluguel de um prédio, ela deixa de ter o aluguel de uma sala, a pessoa já está Uhum, trabalhando em casa. E aí, como é que eu levo isso para a moda? Né? Eu vou falar assim, uhum, a pessoa antes morava num apartamento ou numa casa de um quarto-sala, no kitnet. Passou a trabalhar em casa, essa pessoa disse assim, aqui já não dá mais, já uhum. mudou de casa. Então ela mobiliou outro cômodo. Quem mora Sim. em dois quartos, né? E trabalha em casa, duas pessoas, como aqui em casa, nosso Uhum, apartamento é um apartamento médio da Zona Sul.
Uhum. Então, aí eu, do Rio de Janeiro. Aí eu digo assim, é um apartamento de 2 quartos e um reversível. Ah, tá bom. Uhum. Então, eu, Débora, que é a Bilu, e Joaquim, dois trabalhando, estudando, um está num quarto, o outro está no quarto, o outro está na sala. Uhum. Isso é normal. Agora, Uhum. a gente conseguiu se organizar dessa maneira. Se a gente não consegue se organizar dessa maneira, o que, que vai ser? Ah, não, a gente precisa de um apartamento maior. Isso vai implicar em N outras N coisas. Então, assim, coisas, é verdade. se a gente, como a gente estuda esse comportamento também da sociedade quanto mudança, assim, em todas as grandes cidades, ou houve um deslocamento para moradias próximas às grandes capitais, Uhum. né? Então, gente que se deslocou, está morando ou na Serra, aqui no caso do Rio de Janeiro, em São Uhum. Paulo está morando nos arredores de São Paulo, né? E ou você mudou de casas e apartamentos menores para maiores. Então, aí você tem essa mudança desse comportamento. Quando você tem essa mudança de comportamento, aí você vai estar trabalhando com uma. E aí a gente pode falar que é uma cadeia de valor que é também dentro do campo da moda, ou dentro do campo do design, ou dentro da economia criativa, que a gente está falando sobre decoração de interiores, cama, mesa e Uhum. banho, Uhum. que também vai estar conversando com isso tudo. Claro. Então, quer dizer, ela não é excludente, ela está incluente, ela está Includente. Uhum. incluente, né? Então ela está ali dentro e ela está pertencendo àquele objeto. Então, quando a gente estuda, e aí é uma coisa que eu acho que é fundamental a gente se comunicar e transmitir isso para outros, né? É Uhum. que essa forma de comunicação, ela também é fundamental para você entender que essa sociedade que você desenvolve isso, ela está mudando. E quando ela está mudando, ela precisa de outras coisas. Se ela precisa de outras coisas, ela tem uma nova forma de reflexão. Se ela tem uma nova forma de reflexão, ela está pensando de forma diferente. Então, a gente começa a ver que as coisas são para o processo de encadeamento. Né? Então, Uhum. aí você muda de bairro, muda. Então, você está se comunicando de uma outra forma. Né? E a forma dessa comunicação, ela gera um monte de outras coisas que são possíveis, né? E Uhum. elas são passíveis também de uma forma de comunicação e interpessoais, né? Sim, Que aí você está exato. fazendo todo o processo de trabalho. E aí, a moda, no meu ponto de vista, ela vai perpassar por isso tudo que a gente está falando aqui. Né? Uhum. Que é essa forma desse olhar que o Flavinho tem, né? O vários me chamam de Sabrá também, dentro disso que eu estou ali e converso com as pessoas, né? Não deixando de dizer que, por mais que eu esteja fazendo uma aula de desenho de moda, ou desenho técnico, ou de costura, ou de modelagem, eu falo assim, sim, mas para quem você está fazendo isso? Uhum. Quem você está fazendo para você mesmo, ou você está fazendo para o seu negócio, ou para aquele que te contratou? Então a gente tem que ter um olhar que é um olhar pessoal, né? E aí Uhum. você tem que ter um olhar que é coletivo e que é um olhar que é para além daquele que você enxerga. E aí Claro. você vai dizer assim, como é que isso vai funcionar para a gente poder entender e perpassar sobre esses objetos que a gente tão bem constrói, ou tão bem comunica e fala sobre isso, né? Uhum. Eu- é- São formas que a gente vai construindo, né, Ireninha? E a gente vai Sim, pensando dentro desse processo de construção. Eu acho que é sim. fundamental para a gente desenvolver. É um desenvolvimento constante, né? Ele não Uhum. é estanque. Acho que a partir do momento que ele é estanque, acabou. Aí ele Acabou. não vai ter graça. Ele não tem. Aí acabou a graça. Aí eu acho que não é por aí que a gente deseja, né? Nem pensa, nem quer. Não, vamos, estamos em movimento, Com somos certeza. seres dinâmicos, Com né? certeza Vamos absoluta. rumo ao progresso, Com certeza absoluta. né? O progresso sustentável, né? Isso é Sim. fundamental. Isso é uma voga que eu acho que não É, tem. Uma das atividades que eu tenho aqui no Brasil, que eu acompanho, eu ainda não participo, né?
Uma delas é o Fashion Revolution, né? Ah, sim, sim. Que é super bacana da gente É. entender qual é esse processo para a construção do vestuário e qualquer outra forma de interseção entre essas questões que a gente aborda, né? Uhum, E aí a gente vai mudando. Eu acho que é fundamental para a gente entender que essa mudança é uma mudança que é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Você não é claro, estanque. Né? claro. A gente não pode ser estanque. Se a gente for estanque, acabou, não tem É, graça nenhuma, né? é, Para a gente poder pensar nessas exatamente. reflexões, né, do objeto, Exatamente. né? São Ai, coisas que eu Flávio, penso, meu amor. que lindo. Oh, meu bem. Ah, você é muito lindo, meu primo Obrigado, meu amor. amado. Eu sei que fica as pessoas assim, esse negócio de família aqui e tal, mas assim, eu sei que todo mundo que está assistindo te ama muito e tá entendendo assim o que eu tô, né, o que eu tô expressando aqui, o meu sentimento verdadeiro, né? É um amor E, mesmo. e assim, eu sei que a gente caiu 3 vezes e eu tinha feito uma introdução, né, para falar de você e repito aqui, né, porque a gente perdeu os outros vídeos, assim, a imensa admiração que eu tenho por você e a riqueza, né, de tudo que você trouxe para a gente aqui, né? Enfim, nossa, Obrigado. tô muito feliz, assim, de ter tido essa Eu aula. também. Essa Ah, aula, né? Porque até engraçado que eu também sou designer, né? A gente é, entrou para a faculdade no mesmo ano, né? Só que em faculdades isso. diferentes. Eu fiz desenho industrial também. É, Só que eu sou da área de design exatamente. gráfico, né? E eu, enfim, e para mim isso tudo que você trouxe aqui foi uma aula para mim. Você realmente é um grande professor, Flávio. É uma Obrigado. coisa assim maravilhosa, né? É um profissional, nossa, assim, eu acho que os mais. Na área de Ah, me fez moda, chorar hoje. eu te considero, junto com Débora, né, dois dos maiores, assim, né? Pelo menos do Rio de Janeiro, tenho certeza. Né? E como o Rio é um grande polo, né, de influência no Brasil todo, né? A moda no Rio sempre foi muito importante, junto com São Paulo, enfim. Muito. Né? E Até os dias de hoje. claro, Ele é muito e importante, né? muito, muito, né? Muitas tendências no Brasil surgem daqui, né? Do Rio de Janeiro, desse lugar É maravilhoso. incontestável. É Eu acho que incontestável. a natureza é tão abundante, ela é tão maravilhosa que inspira os artistas, né? É. Também. Aqui é. Eu amo morar aqui, né? Então, É, o Rio tem todos os seus percalços, mas é uma cidade que te envolve com amor. Aí claro, é muito gostoso. claro. Abençoado por Papai do Céu. Abençoado, super abençoado. E vamos, né? E vamos lutar para a gente voltar aos nossos melhores dias, né? Eu tenho Aí, certeza absoluta. vamos seguir com fé, né? Vamos seguir com fé que a gente vai conseguir transpor aí esse momento, né? Tá ótimo. Eu acho que eu tenho um grande amigo é, que eu tive a bênção de conhecer quando eu fiz o Gaia Education, que ele faz uma meditação matinal para, enfim, para a gente mentalizar, né, a cura, e, enfim, e também pedir pelas pessoas que se, enfim, né, uma meditação matinal para esse momento. E ele fala assim, né? Não, nós vamos conseguir, porque o povo brasileiro não é nem melhor nem pior do que nenhum outro povo, e nós não merecemos o que nós estamos passando. Né? Ele fala isso na oração todos os dias, assim, e isso hoje, na meditação de hoje, bateu mais fundo ainda em mim, sabe? Nós não somos piores nem melhores do que nenhum outro povo, nós não merecemos o que nós estamos passando.
Com né? certeza Então absoluta. vamos vibrar aí para a gente transpor esse período de desafios enormes que estamos passando. Enfim, Flávio, eu nem sei quantas horas a gente está aqui, porque entre caídas Mas e foi ótimo. subidas, né? Tá sendo ótimo. Enfim, eu não sei como que tá o teu compromisso, porque eu fico aqui a tarde inteira, mas enfim, né? Todos têm compromissos e tal. E eu quero te agradecer muitíssimo por essa oportunidade, né? A gente matar a saudade De e matar a bater papo. saudade, né? Nós, assim, pessoalmente, e também, assim, de poder te trazer aqui para esse espaço do jornal, que é o meu projeto do coração. E, enfim, te agradeço muitíssimo, muitíssimo. Você é muito especial para mim. E, Obrigado, enfim, Ireninha. Você também. Vanessa, linda, sua irmã, um beijo, amada, que saudade. Tá aqui. Enfim, aí eu queria, sei lá, o que que você quer? Você quer falar, assim, quer Te fechar? agradecer. O que você Agradecer. deixa aí pro público? É, que somos um povo feliz, abençoado. Não somos melhores nem piores do que ninguém e a gente vai passar por essa, como todos irão passar. Né? Então eu Arro. pego esse seu ensinamento que você já me deu para eu poder também transmitir a outros, que é um ensinamento, né? A gente, Pra mim foi. né? Nós não somos piores nem melhores do que ninguém, mas não merecemos aquilo que está ocorrendo. E a gente é capaz da gente conseguir vencer. Primeiro é assim, um dilema que eu tenho é ser feliz, amar, né? Amar o que faz, ter muita paz e ter muito carinho por tudo aquilo que nos cerca, né? Assim, percalços a gente tem, problemas a gente tem. Tem dia que a gente está mais chateado, tem dia que a gente está menos chateado, mas a gente tem que ter a humildade, a sapiência da gente passar por cima e agradecer que a gente tem saúde, né? Sim, Que a gente é capaz da gente vencer essas barreiras e a gente é capaz de chegar lá, né? se Deus Ser quiser. feliz, ser Vamos ser feliz. felizes, mesmo com Amém. todo. Amém, amém. Amém. Felicidade, Amém. amor, muito amor no coração, né? Obrigado pelo União. convite. Ah, Obrigadésimo pelo convite. assim, o meu coração, minha casa, meu jornal, assim, tá sempre aberto para você, que eu te amo muito. Amém. Obrigado. Você, nós, né, fomos crianças que brincamos juntos, né? Exatamente. E, enfim, muito amor, Somos, muito adu- amor. somos adultos felizes. Eu acho que isso é Sim, importante, né? sim, Os adultos sim, só. felizes. Sim. E já tivemos os nossos percalços, mas que a gente conseguiu. Claro, claro. Faz parte da vida, né? Faz parte da, E a da gente aprende com vida. eles. A vida de um encarnado tem Exatamente. desafios. Tem. Se não tivesse, nós não estaríamos mais encarnados, já seríamos assim seres iluminados, né? Então, assim, Exatamente. enquanto a gente está aqui encarnado no planeta, a gente vai ter desafios, porque é assim que a gente cresce também, né? Então, Com certeza absoluta. né? Mas Então, super obrigado, meu amor. Muito obrigada a obrigado. Um beijo você. para você, Beijo beijo para enorme. Marcinha, beijo para todos. Se cuida muito, porque você é muito importante pro mundo, Uh! pro mundo. São pessoas como você que fazem a diferença, sabe? Obrigado. Eu tenho certeza que os seus alunos também pensam como eu, assim, um grande professor é muito importante na nossa vida, né? Enfim, e todo o Amém. teu trabalho como pesquisador, enfim, você é um profissional multifacetado, então, assim, você é muito importante para Obrigado. nós e para o mundo, querido. Te amo, viu? Te amo. Obrigada. Beijo. Quando Gente, quiser, me chama que obrigada. eu volto. Com certeza chamarei.
E eu Tá quero joia. agradecer a todos que também tiveram a paciência de enfrentar aqui as caídas e as voltas, né? Mas eu tenho certeza que valeu a pena, né? Então, muito obrigada. Eu quero dizer também que a live vai ficar gravada aqui no IGTV e que depois eu também boto no YouTube do jornal, tá? Até te envio o link se você quiser compartilhar Quero, depois, tá bom, quero amor? sim. Então, Tá olha, bom, meu amor. amei, 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 amei. Dá um beijo em Também. todo mundo por mim, tá? Pode deixar. Beijo Beijo, enorme. tchau, Beijo, gente. beijo, meus amores. Beijo quem passou por aqui, quem caiu, quem voltou, quem ficou. Morrendo de saudade de todos vocês. E assim, sabe, daquele abraço, aquele beijo, sabe? Ai, Abraçar muita apertado e saudade. beijo. É. Um beijo. Beijo, querido. Tchau. Obrigada a Tchau. todos.